E se o segredo do sucesso não fosse fazer mais, mas sim fazer menos? Gary Keller, fundador da Keller Williams, uma das maiores imobiliárias do mundo, descobriu que a produtividade não nasce da força, mas do foco. Prepare-se para aprender a arte de eliminar o resto. Tudo começou em um colapso. Gary Keller, no auge de sua carreira, tinha sucesso financeiro, mas uma vida que desmoronava. Jornadas infinitas e meios sem fim. Dias em que trabalhava 14 horas e terminava com a sensação de não ter feito nada. Um dia, exausto, ele rabiscou no quadro branco uma única pergunta: qual é a única coisa que, se eu fizer, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta virou o coração de sua filosofia. Em vezes, a única coisa. Keller e Jay Papasan revelam um princípio simples e brutal. O foco extremo é o que separa os medianos dos lendários. Eles defendem que o sucesso é como um dominó, uma peça empurra a próxima, mas tudo começa com a primeira. O desafio: parar de perseguir tudo ao mesmo tempo e escolher a ação que realmente move o ponteiro. E é isso que você vai descobrir agora. As 10 grandes lições que podem redefinir como você trabalha, pensa e vive. Lição 1. Poder do dominó. Gary Keller abre o livro com uma metáfora poderosa, uma fileira de dominós. Cada peça pode derrubar outra 50% maior que ela. Comece com uma pequena e logo você estará derrubando algo do tamanho de um arranha-céu. Essa é a ideia central de a única coisa. Pequenas ações consistentes geram resultados exponenciais. Em suas palestras, Keller conta que quando alinhou suas prioridades, descobriu que bastava mover o primeiro dominó certo. A energia do foco cria um efeito em cadeia. O problema da maioria das pessoas não é falta de esforço, é falta de direção. Tentamos empurrar 1000 peças ao mesmo tempo e nenhuma cai. O segredo é simples, mas raro. Encontre a primeira peça e empurre com tudo. O autor diz: o sucesso é construído em sequência, não em simultâneo. Aplicações, negócios. Identifique o primeiro dominó do seu negócio. O fator que, se resolvido, desbloqueia todos os outros. Exemplo: melhorar o funil de entrada antes de investir em marketing. Concentre 80% da equipe nessa prioridade até resolver completamente antes de abrir novas frentes. Essa escolha acelera resultados e elimina retrabalho. Vida pessoal: escolha um hábito-chave que puxe os demais. Exemplo: dormir melhor antes de tentar ser mais produtivo. Focar nesse dominó de base cria progresso em cascata. Mais energia, mais foco e menos frustração. Lição 2. A pergunta focal. Tudo no método gira em torno de uma pergunta. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta força clareza. Ela quebra o ruído mental, as listas infinitas e o falso senso de urgência. Keller explica que a pergunta é como uma bússola. Aponta o norte do que realmente importa. Ele ensina que existem duas versões. Pergunta macro: o que é a única coisa que me aproxima do meu grande objetivo? Pergunta micro: o que é a única coisa que devo fazer hoje? Essa pergunta transforma o caos em prioridade. Keller brinca: se tudo é importante, nada é. Aplicações, negócios. Comece cada reunião perguntando: qual é a única coisa que, se resolvermos agora, trará o maior impacto? Elimine discussões laterais e finalize cada pauta com um próximo passo claro. Em uma semana, você percebe redução no tempo de reunião e aumento de entregas efetivas. Vida pessoal: ao acordar, pergunte-se:
Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, fará o resto fluir? Escreva em um post-it e mantenha visível. Esse simples ritual muda o eixo do dia, de reativo para proativo. Se você está curtindo essas lições de A Única Coisa, curta o vídeo e confirme sua inscrição. Isso ajuda muito a manter esse conteúdo chegando até você. Lição 3. O efeito da focalização Keller mostra que o foco não é um talento, é um treino e também uma batalha constante. Ele cita estudos de Stanford: o cérebro multitarefa perde até 40% da produtividade. Enquanto acreditamos estar fazendo tudo, estamos apenas trocando atenção em microfocos fragmentados. A verdade, diz o autor, é que multitarefa é o disfarce moderno da procrastinação. Ele próprio, ao tentar expandir sua empresa, percebeu que só crescia quando dizia não para quase tudo. O foco é como luz. Quanto mais concentrado, mais intenso o impacto. Direção é mais importante que velocidade, afirma Keller. A lição é simples. Aprenda a escolher e sustentar sua atenção no que realmente importa e diga não ao resto, sem culpa. Aplicações. Negócios. Elimine multitarefa. Faz corporativa. Crie blocos de tempo, time blocks, dedicados à atividade mais valiosa do dia e proteja-os como reuniões sagradas. Desligue notificações, feche abas, avise a equipe e mantenha o bloco de 90 minutos diário só para a sua única coisa. Isso muda a cultura de urgência para a cultura de resultado. Vida pessoal. Escolha 1 hora do dia, sem interrupções, sem celular, TV ou ruído. Use esse tempo para seu projeto pessoal. Um curso, um livro, um treino. O foco prolongado constrói autoconfiança, e autoconfiança cria consistência. Lição 4. A mentira do equilíbrio. Em uma palestra de 2013, Gary Keller provocou a plateia dizendo: equilíbrio é uma fábula de consultoria. Ele percebeu que tentar equilibrar tudo, trabalho, família, saúde, lazer, gera apenas culpa e mediocridade. Para ele, a vida é feita de desequilíbrios intencionais. Em cada fase, você escolhe o que merece mais energia. O problema é que muitos querem ser excelentes em tudo, o tempo todo, e acabam exaustos em todas as áreas. Keller defende o que chama de contrapeso dinâmico. Quando trabalha, mergulhe de corpo e alma. Quando parar, desligue completamente. A chave não é viver equilibrado, e sim viver presente. Ele diz: sucesso é estar onde os pés estão. Essa lição muda tudo. O foco verdadeiro exige que você aceite desequilibrar-se no que importa temporariamente, para depois reencontrar o centro. Aplicações, negócios. Defina períodos de alta intensidade e períodos de recuperação no ciclo da equipe. Exemplo: 3 semanas de foco total em entregas críticas, seguidas de 1 semana de manutenção e reflexão. Isso evita burnout e mantém produtividade sustentável. Faça reuniões curtas, pés pro jato, para revisar aprendizados e redefinir prioridades. Vida pessoal. Identifique em que área da vida você precisa desequilibrar-se para crescer. Pode ser saúde, espiritualidade ou relacionamentos. Permita-se investir energia ali sem culpa. Crie micro-rotinas de recuperação. 1 hora de descanso digital ou noite sem compromissos. Você não perdeu o equilíbrio, menos apenas o moveu de lugar. Lição 5. Diga não. Sem culpa. Em uma entrevista à Inc. Magazine, Keller confessou que seu sucesso veio do que ele recusou. Ele aprendeu que não é uma palavra que protege o foco. A cada sim, você está dizendo
Não há dezenas de outras possibilidades. O autor cita Warren Buffett, que dizia: "O sucesso vem de dizer não a quase tudo." Keller percebeu que o medo de decepcionar é o maior ladrão de foco. Ele recomenda criar uma lista de não negociáveis, tarefas, pessoas e convites que desviam sua energia. Você não precisa ser rude, diz ele, apenas claro. Dizer não é declarar suas prioridades em voz alta. E quanto mais alto você diz, mais o mundo entende onde não te distrair. Aplicações, negócios, faça um inventário de ruído, liste tarefas que consomem tempo, mas não movem o resultado. Corte 20% delas por semana. Automatize, delegue ou elimine. Use a técnica 3 níveis de não. 1 educado, 2 firme, 3 final. Exemplo: negar novas reuniões sem pauta definida. Isso libera energia para o trabalho que realmente importa. Vida pessoal, aprenda a dizer não sem culpa. Exemplo: recusar convites que quebram seu ritmo de descanso, mesmo de pessoas queridas. Substitua a culpa pela clareza. Agora não posso. Estou focado em X. Use um roteiro de recusa gentil, mas assertivo. Sua paz vale mais que aprovação. Lição 6. A armadilha do sucesso. Keller diz que o sucesso é um teste. Ele te distrai com novas oportunidades. Após alcançar resultados, a maioria relaxa, espalha energia e perde o foco que a fez crescer. O autor chama isso de a armadilha do sucesso. O momento em que o bom começa a roubar o lugar do ótimo. Ele lembra que a Keller Williams quase quebrou justamente quando mais crescia, menos havia dinheiro, mas era o foco. A recuperação veio quando ele retomou o princípio da única coisa. Nada muda até que você volte a priorizar. Sucesso é perigoso porque mascara a mediocridade. A cura, humildade para continuar fazendo o básico extraordinariamente bem. Aplicações, negócios. Reavalie processos que ficaram automáticos após o sucesso. Questione: ainda fazem sentido? Faça auditorias trimestrais para eliminar excessos, simplificar fluxos e redefinir a única coisa da empresa. Isso evita que o crescimento vire confusão. Vida pessoal. Após uma conquista, resista à tentação de relaxar. Celebre, mas volte à rotina essencial rapidamente. Crie o ritual 24 horas de glória. Comemore um dia e no seguinte, retorne ao plano. Assim, mantenha o ego sob controle e a evolução constante. Lição 7-U. Poder do hábito único. Gary Keller explica que o sucesso é menos sobre força de vontade e mais sobre ambiente e repetição. Ele cita estudos de Charles Duhigg e da Universidade Duke, mostrando que 45% das ações diárias são automáticas. A chave é transformar o comportamento certo em reflexo. Ele ensina a técnica da trilha de dominós. Escolha um hábito pequeno que gere um grande impacto. Exemplo: escrever 1 hora toda manhã. Em 12 semanas, isso se torna identidade. Keller diz: a ação repetida cria o resultado inevitável, mas avisa: a força de vontade é limitada. Menos, portanto, gaste criando sistemas. Um hábito vence a motivação toda vez. Aplicações, negócios. Crie rituais de execução diários para o time. Exemplo: revisar 3 métricas principais toda manhã e agir sobre elas antes das 10 horas. Automatize gatilhos, alarmes, dashboards, lembretes. A consistência cria confiabilidade e confiabilidade vira marca. Vida pessoal.
Construa o hábito-chave da sua vida, o que melhora todo o resto do sono. Leitura, treino, comece pequeno e mantenha 84 dias seguidos. 12 semanas. Registre em papel. Quando virar automático, adicione o próximo. Assim, você empilha progresso como dominós. Comente qual dessas lições de "a única coisa vezes mais te surpreendeu" e compartilhe com alguém que vai se beneficiar dessas ideias. Lição 8U. Tempo como aliado. Em uma palestra para empreendedores, Gary Keller desenhou um círculo no quadro e perguntou: o que é mais valioso, tempo ou dinheiro? A maioria respondeu dinheiro. Ele sorriu e retrucou: você pode perder dinheiro e recuperar. Tempo nunca. Keller afirma que o tempo é o ativo mais democrático do mundo. Todo ser humano recebe 24 horas por dia, mas só alguns transformam isso em legado. A diferença está em como você agenda suas prioridades e não em como encaixa as prioridades na agenda. Ele chama isso de bloqueio de tempo. Reservar blocos inegociáveis para sua única coisa. Esses blocos são como paredes que protegem seu futuro. Keller diz: quem não agenda o importante será escravo do urgente. Tempo não é um recurso, é um espelho que mostra o que você realmente valoriza. Aplicações, negócios, crie janelas fixas de foco estratégico no calendário da equipe ES. Toda terça e quinta, das 9 horas às 11 horas. Nenhuma reunião, notificação ou distração é permitida. Essas paredes de foco se tornam o motor das entregas de alto impacto. Após 6 semanas, avalie o ganho em produtividade e ajuste o cronograma. Vida pessoal, faça o mesmo com sua rotina pessoal. Bloqueie o horário de treino, leitura ou aprendizado. Trate como compromisso médico, não negociável. Quando alguém pedir algo nesse horário, diga: já tenho um compromisso. Esse simples hábito transforma tempo em investimento. Transição. Depois de dominar o tempo, Keller revela o verdadeiro segredo para alcançar o impossível: pensar grande e agir pequeno. Lição 9. Pense grande. Haja pequeno. Gary Keller desafia o mito de que pensar grande é o mesmo que fazer muito. Ele diz que grandes resultados vêm de ações pequenas, feitas com consistência fanática. Para provar, cita um exemplo clássico. A Amazon começou vendendo apenas livros, a Nike apenas tênis de corrida, e ele, uma pequena imobiliária em Austin. Pensar grande é mirar alto, mas agir pequeno é o que constrói a escada. O autor alerta: muitos confundem ambição com dispersão. Sonham com impérios e esquecem o primeiro tijolo em seus workshops. Ele usa uma frase que virou mantra: não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o certo até ficar gigante. Essa lição é sobre humildade estratégica, o poder de começar pequeno, mas de forma tão disciplinada que o mundo não tem escolha além de perceber você. Aplicações. Negócios. Traduza metas gigantes em microações semanais. Exemplo: antes de aumentar o faturamento em 30%, defina melhorar o ticket médio de 3 clientes por semana. Esse foco granular cria vitórias rápidas e mensuráveis. Documente cada avanço e celebre o progresso visível. Isso mantém o time engajado. Vida pessoal. Sonhe grande, mas execute micro. Quer escrever um livro? Escreva 200 palavras por dia. Quer mudar de carreira? Dedique 30 minutos diários de estudo. O segredo é criar um sistema tão pequeno que seja impossível não fazer. Grandes sonhos morrem no tudo ao mesmo tempo. Transição.
E para manter tudo isso sustentável, Keller ensina o que sustenta o foco quando o mundo inteiro tenta te tirar do caminho. O propósito. Lição 10. Viva com propósito. No capítulo final, Gary Keller tira o foco do fazer e volta ao ser. Ele conta que o verdadeiro sucesso não está em atingir metas, mas em viver alinhado com o propósito. Trabalhar muito em algo que você não ama chama-se estresse. Trabalhar muito em algo que você ama chama-se paixão. Ele revela que sua única coisa mudou com o tempo. No início, era construir uma empresa. Depois, foi ajudar pessoas a construírem suas próprias. Propósito é o filtro que te impede de viver no automático. Quando você o encontra, decisões se tornam simples. Não porque são fáceis, mas porque, finalmente, fazem sentido. Keller fecha o livro com uma frase poderosa. Sucesso não é ser ocupado, é ser direcionado. E esse é o ponto de chegada de a única coisa, parar de correr atrás de tudo e escolher o que realmente vale viver. Aplicações, negócios. Redefina o porquê da sua empresa. Pergunte à equipe: por que existimos além do lucro? Essa pergunta gera engajamento autêntico. Empresas com propósito claro tomam decisões mais rápidas e atraem talentos alinhados. Faça um workshop sem planilhas, só conversas. O resultado será clareza e coesão. Vida pessoal. Escreva seu propósito em uma frase. Exemplo: ajudar pessoas a se transformarem através do conhecimento. Coloque em local visível e revise a cada 12 semanas. Quando surgir dúvida sobre prioridades, releia essa frase. Propósito é bússola menos e sem bússola. Toda conquista perde o norte. Se você chegou até aqui, deixe o like, inscreva-se e comente o que achou deste resumo de A Única Coisa, por Gary Keller e Ray Papuza. E veja os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo afiado esperando por você. Qual será a sua única coisa a partir de hoje?